Vamos meditar na palavra de Deus, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo de número 10. Desde que começou este culto, você está sendo conclamado a adorar ao Senhor, a cantar louvores, a confessar os seus pecados. Como é importante a família estar na presença do Senhor. Cada domingo, quando nós nos reunimos aqui, a nossa consciência cristã é desafiada diante do Senhor em todas estas coisas. Estou vendo aqui irmãos e irmãs que durante esses dias têm passado por lutas. Está ali o Alexandre, que perdeu a avó, foi sepultada ontem lá no Paraná. Nós vimos aqui a Poliana, não sei se ela está aqui, de manhã eu vi a família que perdeu o pai, está ali, que perdeu o pai. Foi sepultado lá no estado de Goiás, esta semana. Cadê a Carla? Está aqui, perdeu a irmã mais velha da família, Sueli. Nós estivemos lá e foi também um momento duro para essa família. Que Deus esteja consolando os seus corações. Está bem, irmãos? A palavra de Deus em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32 até o 42. Observe na sua Bíblia. Olha o que Jesus está nos dizendo aí. Mateus capítulo 10, só para te colocar a par, o capítulo começa narrando a escolha dos 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, uma multidão de discípulos, mas ele escolheu 12 para serem apóstolos. A palavra apóstolos quer dizer enviados, para andar mais próximo dele durante o seu ministério. E a estes apóstolos ele deu várias instruções, depois admoestações, depois estímulos, depois falou das dificuldades que eles haveriam de enfrentar e falou também das recompensas que eles teriam. A partir do versículo 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre um homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Antes de orar, nós estamos estudando na escola dominical uma revista, uma lição, um material didático, pedagógico, muito bom, muito importante para a vida da igreja. E
todos os membros da igreja deveriam ser alunos da escola dominical e estar presente na escola dominical. Temos tido uma escola dominical muito boa, de conteúdo excepcional. Leia depois a pastoral do boletim. Está orientando as famílias sobre a nossa escola dominical. Mas uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é que nós estamos, dentre os diversos estudos, nas diversas classes da escola dominical, nós estamos estudando um material sobre os 500 anos da Reforma e mostrando a história da igreja. E um dos temas, um dos assuntos que já foi estudado pela nossa escola dominical é o registro de uma carta escrita ao imperador de Roma, dando notícias de uma região da Ásia e dizendo que uma das dificuldades que o mercado estava tendo e a dificuldade econômica da região, por que estava indo menos tributo para Roma, é porque os crentes, os cristãos, como eram chamados, estavam dizendo que aquelas carnes sacrificadas aos ídolos não deveriam ser consumidas pelas famílias, e a carne estava estragando no mercado. E depois eles estão se reunindo, uma semana, toda semana eles tiram um domingo, ou um dia da semana, que eles chamam de domingo, para reunir. Olha que nós estamos aqui reunidos 2000 anos quase depois desse histórico. Reunidos, eles cantam, de repente o presidente daquela sessão solene se levanta, ora, alguém da comunidade lê as palavras de um homem que eles chamam de Jesus, que diz que morreu e ressuscitou, e depois da leitura daquela palavra, o presidente da assembleia reunida levanta e desafia a comunidade a seguir o exemplo do tal Jesus, a obedecer às palavras de Jesus. Uma das leituras que provavelmente eram feitas era exatamente esta que nós acabamos de fazer aqui. E os crentes não tinham longa pregação, eles apenas eram estimulados a obedecer às palavras de Jesus Cristo. Se nós conseguirmos sair daqui dessa noite convictos disso, já está muito bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos agora diante do texto da Tua palavra, e são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está instruindo o coração da Tua igreja agora, instruindo como nós devemos viver o nosso dia a dia para a glória do Teu nome. Viver para a glória de Deus é o grande desafio nosso, e a palavra do Senhor nos desafia a isto neste instante. São as palavras do nosso Salvador, a quem nós amamos. Ó Deus, eu quero entender e crer que todos que adentraram a Tua casa nesta noite amam o Senhor Jesus Cristo e têm desejo no coração de obedecer a palavra do Senhor, na simplicidade dela, obedecer, colocar em prática, ainda que tenham que passar por lutas e desafios, até mesmo, ó Deus, as dificuldades que aqui nos são apresentadas, mas que haja uma disposição no nosso coração de obedecer ao Senhor Jesus. Que o Senhor mesmo venha nos convencer disso, o Teu Santo Espírito aplicar ao nosso coração a Tua palavra nesta noite de forma viva, de forma clara, de forma doce e desafiadora para cada um de nós. Colocamos nas Tuas mãos a vida de cada um de nós, aqueles que também nos acompanham pela transmissão deste culto, esteja também
unidos a nós, na mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma adoração ao Teu santo nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar algumas verdades do Evangelho nesta noite, à luz do texto que nós acabamos de ler. É propósito de Deus que o Evangelho seja pregado a todo mundo, que as pessoas ouçam o Evangelho, que as pessoas se deparem com o Evangelho. O propósito de Deus é que no mundo inteiro este Evangelho seja pregado, e Ele mesmo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A todo mundo também deve ser pregado o Evangelho aqui em Dourados, grandes e pequenos. Nós não podemos escolher a quem ou para quem nós vamos pregar o Evangelho, porque este todo mundo não é somente o mapa, a geografia mundial, é também a todas as pessoas, todas as tribos, todos os povos, todas as nações. Hoje, o terceiro domingo, é o dia que nós lembramos, e no final do culto, na oração final, estaremos orando pelos nossos missionários. Você deve lembrar que com os seus dízimos, as suas ofertas, você também participa da obra missionária no mundo, inclusive lá em Senegal. Mamadou é um jovem que está sendo acompanhado pelo reverendo Marcos Troquês e pela Marília, estão nos mandando notícias, está lá internado, pedindo oração da igreja, provavelmente será amputado uma de suas pernas, e pediu que nós estivéssemos orando por aquele jovem. Olha, nós estamos participando da pregação do Evangelho lá na África, mas estamos participando aqui também. Quando abrimos os nossos lares, acolhemos um grupo familiar, quando convidamos alguém para vir à igreja, quando mandamos uma mensagem edificante pelo WhatsApp, em vez de usar o WhatsApp, o Facebook, para ficar falando mal do governo, mandando recados uns para os outros, recados às vezes indecorosos, falando mal das próprias instituições da igreja ou da igreja, nós devemos edificar com as nossas redes. Nós pregamos o Evangelho também assim, e é propósito de Deus que todo crente seja um missionário, na sua escola, no seu trabalho, na sua rede de amizades, por onde você passar. É propósito de Deus que você viva a sua vida para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus, que você tenha alegria, tenha prazer em ser um discípulo de Jesus Cristo, em ser um mensageiro de Jesus Cristo, em ser um propagador do reino de Deus, por onde você passar. E é isto que é propósito de Deus. E se você faz isto, você deve se alegrar em estar participando da missão de Deus na terra. Esta é a missão de Deus. O próprio Deus se encarrega da sua missão na terra e nos chama para sermos cooperadores nesta missão. Então é propósito de Deus. Se você quer saber, pastor, qual a vontade de Deus para a minha vida? É que você seja uma testemunha dele sobre a face da terra. E isto é um propósito santo, para que os homens conheçam o Evangelho, para que os homens conheçam a graça de Deus, e para que os homens se deparem, tenham oportunidade de ouvir esta mensagem que traz esperança para os seus corações. Este capítulo 10 de Mateus, Jesus está falando da urgência da pregação do Evangelho. Ele está falando da urgência de que eles saíssem pelo mundo, proclamando que estava próximo o reino de Deus, estava próximo o reino dos céus. A urgência do Evangelho, não só a pregação, mas a urgência dela. Jesus está falando aqui também que eles iriam, não em seus próprios nomes, mas eles iriam em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui: quem receber a vocês, a mim me recebe. Quem rejeitar, a mim me rejeita. Eles não estavam indo pelo nome deles mesmos. Você precisa ter a consciência disso, meus irmãos. Quando você vai falar do Evangelho para alguém, você não está indo em seu próprio nome.
Você está indo em nome do Senhor Jesus Cristo. Numa das passagens dos evangelhos que Jesus manda aqueles 70 de 2 a 2, ele chega a dizer assim: quem receber vocês, vocês vão dizer, paz esteja nessa casa. Vocês estão indo em meu nome. Quem rejeitar vocês, vocês batam os pés, sacudam a poeira e diz o seguinte: vocês não estão rejeitando a mim, vocês estão rejeitando aquele que me enviou. Não rejeita você, rejeita a mensagem que você leva. Às vezes rejeitam o mensageiro, mas muito mais do que o mensageiro, estão rejeitando a mensagem. Eu me lembro uma vez que eu entrei num quarto de hospital, no nosso hospital evangélico lá em Carangola, para fazer uma visita pastoral. Eu visitava às quinta-feiras à tarde, lá no hospital leito por leito, e um senhor disse o seguinte: eu não quero a sua visita, eu sei que você é pastor, e eu nem queria ser internado aqui, que eu sabia que vocês iam vir aqui querendo falar de Bíblia para mim. Eu já tenho a minha religião, você pode retirar do meu quarto. Eu fui a ser recebido assim, e eu disse para ele: não, é claro, eu não estou aqui para afrontar o senhor, eu vim aqui apenas para orar, mas saiba que o senhor não está rejeitando a mim, o senhor está rejeitando aquele em nome de quem eu estou aqui. Caia o seu sangue sobre a sua cabeça, passe bem, estou indo embora. E não pude fazer a visita, mas também não deixei de expor o evangelho, que eu estava ali em nome do Senhor, eu não estava ali em meu próprio nome. Assim também é com você. Não é só o pastor que está em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada membro, cada pessoa que é salva pelo Senhor, ele vai levar o evangelho, ele não vai em seu próprio nome, ele vai em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto diz isso: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que a nossa tarefa é grande. Por que eu estou falando? Porque aqueles que falam do evangelho, e quando nós expomos o evangelho, é impossível alguém ouvir o evangelho e não ser levado a alguma atitude. É impossível alguém ouvir o evangelho e não ter que tomar uma posição. E toda pessoa que ouve o evangelho, ele tem que tomar uma posição, ou de aceitação, ou de indiferença, ou de rejeição à mensagem que ele está recebendo. E é por isso que o seu sangue fica livre daquela alma, se ela não se converteu, mas o sangue dela cairá sobre a sua própria cabeça. É isso que Deus falou para o Atalaia, lá nos primeiros capítulos do profeta Ezequiel. E ele disse o seguinte: você é meu Atalaia, Ezequiel, a quem eu te mandar você irá, e o que eu te mandar falar, falará. Se você avisar o Senhor do seu mau caminho e ele não se converter, cai o sangue dele sobre a cabeça dele. Agora, se você ver o pecador e não avisá-lo do juízo de Deus que está para vir sobre a terra, o sangue daquele pecador cairá sobre a sua cabeça. E é por isso que quando alguém ouve o evangelho, ele tem que tomar uma posição. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo pregou no Areópago. E quando ele terminou de pregar e falou de Cristo e da ressurreição, a Bíblia registra ali no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículos 32 a 34, que alguns escarneceram dele, abusaram dele. Quando ele falou de Cristo e da ressurreição, eles abusaram, eles zombaram do Paulo, o pregador. Outros se manifestaram indiferentes e disseram: a respeito desse assunto, nós ouviremos em outra ocasião. É uma forma mais educada de desprezo, não é? Muito comum nos nossos dias. E uma terceira equipe ali, a Bíblia diz que outros creram, outros acolheram o evangelho, outros creram e outros se agregaram à igreja e receberam a salvação. Então, quando você prega o evangelho, essas coisas vão acontecer também, mas não rejeitam a você, estão rejeitando aquele que te enviou.
Jesus fala aqui de 3 verdades a respeito do Evangelho que eu quero destacar com você nessa noite. A primeira é que o Evangelho, ele produz uma revolução no seio da família. Onde o Evangelho é pregado, ele promove ali algum tipo, uma espécie de revolução interna naquela família. Pode ser que você que está aqui nesta noite tenha isto na sua própria família. E ele está dizendo aqui, olha, a partir do versículo 34, olha aí na sua Bíblia: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é o símbolo aqui de morte. Na Bíblia, quando fala aqui de espada, o Novo Testamento, inclusive Paulo em Romanos 13, fala que as autoridades carregam a espada, eles têm o poder coercitivo, inclusive a espada tem esse poder de matar. Então eu vim trazer espada, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, pois vim causar às vezes uma divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu vim não trazer aquela paz de cemitério, eu vim trazer às vezes essa divisão, essa verdade do Evangelho. Jesus coloca diante de nós. Às vezes quando você recebe o Evangelho, se torna, se define e assume a posição como um crente em Cristo e professa a sua fé, você tem dificuldade dentro da sua própria família. E Jesus está dizendo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Por que os missionários estão cuidando do Mamadou lá no Senegal? É porque a família não vai cuidar dele, porque ele se tornou um cristão. Eu conheço muitas histórias assim, e você às vezes conhece, se você mesmo não for essa própria história. Trazer essa divisão dentro da própria casa. E como eu fico nessa situação, pastor? Está aí no versículo seguinte, versículo 37, Jesus fala assim: agora eu vou te dizer uma coisa, é desafiador. Não tem como você não tomar uma posição. Há uma revolução onde o Evangelho chega. E o que eu te digo é o seguinte: que quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Qual o limite da autoridade? Aqui agora esse texto fala do limite da autoridade da família sobre a sua consciência. Não sei se você sabe, mas há limites de autoridade. Por exemplo, a Bíblia nos manda respeitar o Estado, autoridades constituídas, não mandam? Mandam. Mas qual o limite disso? Até onde esta obediência às autoridades não afete a nossa fé, a nossa obediência ao Senhor nosso Deus. Por exemplo, o Estado brasileiro caminha em umas direções aí, que a igreja não vai poder submeter. E aí às vezes que vem aquelas perseguições contra a igreja. Nós vamos respeitar as autoridades, mas sempre até onde ela não vem interferir no nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Qual o limite da autoridade dos pais? Qual o limite da autoridade das famílias? Jesus está mostrando que há um limite disto. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O limite da autoridade, por mais que a palavra de Deus manda: honra teu pai e a tua mãe, e há uma advertência constante à obediência dos pais, a uma obediência à família, até onde ela não vem interferir na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Deus. No período da Idade Média, quando a reforma estourou pela Europa, muitas famílias expulsaram de casa seus filhos.
E Calvino escreve um comentário da Bíblia, comentário dos Hebreus, e ele dedica aquele livro a um jovem que foi expulso de casa e foi deserdado da família, seria um príncipe, e que agora havia sido deserdado, plebeu, por causa do Evangelho. E Calvino dedica aquele livro a ele, dizendo várias coisas, encorajando a fé daquele jovem, e disse: você deixou de ser um príncipe dos homens para ser um príncipe de Deus. Você deixou uma herança material por uma herança espiritual. Você deixou tesouros materiais, terrenos, passageiros, por tesouros eternos. Então, resoluções, às vezes, nós precisamos de tomar quando nós ouvimos o Evangelho, e Jesus está dizendo aqui: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Às vezes há conflitos dentro da própria casa, às vezes há conflito dentro da própria família, mas quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, nós somos colocados diante desse desafio, nessa noite, pela palavra de Deus. E às vezes temos que tomar esses tipos de posições. Às vezes temos que nos posicionar de forma saudável, não com arrogância, mas com humildade. Esses cristãos se posicionavam com humildade, não era com afronta às autoridades, mas com submissão ao castigo que essas autoridades traziam sobre eles. Filhos se colocavam submissos aos seus pais, ao castigo que os pais traziam sobre eles. O seu Francisco Justino, um diácono da primeira igreja de Carangola, já falecido. Visitei o seu Francisco um dia de manhã no hospital, após a escola dominical, e levei para ele o boletim da igreja. E cheguei lá naquele leito, o seu Francisco começou a chorar. E eu falei: seu Francisco, por que o senhor está chorando? Deixa eu te dar uma explicação. O seu Francisco era um diácono da igreja extremamente zeloso, um homem amoroso, e ele gostava no domingo de manhã, os diáconos estão aqui ouvindo isto, ele gostava no domingo de manhã chegar cedo na igreja, abrir a igreja, as salas de escola dominical, pegar o boletim e ir para a porta da igreja receber os irmãos. E muitos visitantes falaram: quem é aquele senhor simpático lá da sua igreja e que nos recebe com tanto carinho lá, nos recebeu no domingo de manhã? Esse era o prazer, a alegria do São Justino. Mas o seu Francisco foi chorando, ele disse o seguinte: pastor, duas coisas, eu estou muito triste hoje, foi bom o senhor ter vindo aqui me ver. Primeiro, eu estou muito triste porque está passando um filme na minha cabeça. O seu Francisco era carregador de andor nas procissões de Santa Luzia, em Carangola. E aquele homem um dia, carregando aquele andor, ele olhou para aquela imagem e disse o seguinte: quem pode me garantir que uma imagem que eu tenho que carregá-la pode fazer alguma coisa por mim? E desceu e entrou na igreja, de lá nunca mais saiu. Mas tem uma história por trás disso. Ele batia nos filhos quando sabiam que eles tinham ido lá na igreja. E ele então estava dizendo o seguinte: pastor, a minha tristeza é quantas surras eu dei nos meus filhos, por causa deles irem à igreja. Eles saíam com uma irmã da igreja que passava lá e levava esses meninos para a escola dominical. E o São Justino, quando descobriu, batia neles e mandava eles ir para a catequese. Eles iam para a escola dominical e voltava no horário dos meninos da catequese, ficava tudo bem. Ele descobria coro nos meninos e foi longas coças. Hoje eu tenho tanta tristeza daquelas coças que eu dei nos meus filhos, da ignorância minha por causa do Evangelho. Hoje eu tenho tristeza disso. E a outra tristeza, e ele disse que ficava no leito passando aquele filme na cabeça dele, e ele queria saber se Cristo já o tinha perdoado daquela ignorância. E a Bíblia diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. E a outra é dele não ter podido estar lá na igreja, distribuindo o boletim, acolhendo os irmãos na escola dominical,
E ele falou assim: eu pedi aqui essas enfermeiras para deixar eu ir lá só na hora da escola dominical, depois eu voltava aqui para minha cama. Elas não deixaram. Eu falei: claro que não, São Francisco, é óbvio, né? Então, a alegria daquele homem, mas foi um homem desse naipe. O evangelho não chegou na casa dele trazendo paz, chegou trazendo discórdia, chegou trazendo ali dissolução, uma revolução. E aquela revolução silenciosa, o evangelho foi adentrando o coração do seu Francisco, porque seus filhos também não deixaram de ser filhos obedientes e amorosos a ele. Eu não vou ficar aqui contando história, mas tem várias outras. Pode ser que alguns de vocês que me ouvem passem por isso na sua própria casa. Mas saiba que, se você ama a Cristo, você deve orar por aqueles que te perseguem, ainda que seja dentro da sua própria casa. Porque você não pode fazer, o que você não pode fazer é deixar de amar o Senhor Jesus Cristo. Quem ama a seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O Evangelho, uma segunda verdade do Evangelho, é que o Evangelho, ele exige de nós uma oração exclusiva. O nosso coração não pode ficar dividido entre dois senhores. Olha o que diz aqui o versículo 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Se você ver os versículos anteriores aqui do capítulo 10, Jesus diversas vezes falou, orientou inclusive aos seus discípulos que ao saírem pelo caminho não cumprimentasse a ninguém, avisasse que estava próximo o reino dos céus, que a dedicação deles deveria ser, o foco deles deveria ser o Evangelho. O que eu quero te dizer é que o foco do seu coração tem que ser o Evangelho. Irmãos, eu sei que eu estou pregando aqui para um rebanho que passou provavelmente a tarde do domingo hoje, na frente da televisão. Provavelmente não orou por esse culto, não olhou a liturgia do culto, os hinos que seriam cantados, as leituras que seriam feitas. Nós estamos precisando de melhorar o nosso foco, porque o adorador, ele vai se identificar, ele vai se aproximar a cada dia mais daquele a quem ele adora. E às vezes é dolorido para o nosso coração pensar isto, que muitos chegam aqui, às vezes até trazidos assim, exprimido pelos pais. Outros chegam aqui e querem ficar cutucando um celular, vendo algumas outras coisas, displicentes no culto. O foco, eu quero falar aqui do foco. Porque Jesus está dizendo aqui, quem quiser salvar a sua vida, aqui a expressão do Evangelho é mais ou menos como quem diz o seguinte: quem quiser viver para si mesmo, agradar a si mesmo, agradar o seu próprio ventre, agradar as suas próprias vontades, satisfazer o seu próprio coração, perdê-la, vai se perder, no momento vai se perder. Às vezes é difícil nós tratarmos esses assuntos, porque o próprio Jesus está dizendo aqui, nós não podemos em hipótese alguma esquecer que o Evangelho, ele significa tomar a sua cruz. Tem um momento que ele vai falar de recompensa, mas a nossa jornada é uma jornada de cruz, e o foco tem que estar na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos servir a dois senhores, a Cristo e as nossas próprias vontades. Paulo, falando uma de suas cartas, me parece que aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte, que algumas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, ou seja, vive para agradar a si mesmo.
vive para satisfazer as suas próprias vontades, e o reino de Deus é colocado em segundo lugar na sua agenda diária e na sua agenda extraordinária. É por isso que Jesus está dizendo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Agora, quem perde a vida por minha causa, esse achará. Eu quero saber onde está o seu foco. E é isso que Jesus está trazendo à nossa consciência aqui. Porque nós vivemos num tempo de pessoas de corações muito divididos. Pessoas que não têm foco na vida. Pessoas que precisam de procurar especialistas para saber quem elas são. Se você não sabe quem você é, como que você vai saber o que se espera de você? O seu foco. E Jesus está então nos alertando para isto, essa exclusividade do Evangelho, esse tesouro inconfundível que é o Evangelho, esta verdade preciosa que é o Evangelho, que enche o coração dos filhos de Deus, que traz alimento para a sua alma, que traz satisfação para os seus dias. No outro texto ele diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Nós precisamos de ajustar o nosso foco. E o Evangelho é para ajustar o nosso foco. A terceira e última verdade para nós concluirmos é que o Evangelho, ele não traz apenas essa revolução e nem só exige esta dedicação exclusiva, mas o Evangelho também, ele nos traz belíssimas recompensas. Jesus diz aqui: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele diz mais: quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá também o galardão de justo. Aqui é o seguinte: se você ajuda ou se você atrapalha o progresso do Evangelho, Deus está olhando isto. Se você é daqueles que ajudam ou se você é daqueles que atrapalham o progresso do Evangelho. É isto. Se você é daqueles que atrapalham o progresso do Evangelho, a sua situação, claro que não é boa. Diante de Deus eu não posso mentir isso aqui. Mas eu não quero pôr ênfase nisto. Até porque nós estamos aqui no culto, porque nós temos algum interesse pelo Evangelho. Mas eu quero falar mais aqui daqueles que ajudam o progresso do Evangelho. Porque ele diz: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser eles meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum você vai perder o seu galardão. O nosso trabalho no reino de Deus é muito precioso. A Bíblia diz que Deus não deixará de recompensar cada um dos seus trabalhos, cada um dos seus atos pelo reino de Deus. Isso significa que quando você abre a sua casa para receber um grupo familiar, isso significa quando você acolhe um pregador do Evangelho, um profeta que é o pregador do Evangelho, o pregador da palavra de Deus. As pessoas deveriam estimular mais aqueles que se levantam para liderar um ministério, para fortalecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que dirigem os grupos familiares, o coral da igreja, as sociedades internas, deveriam ser estimulados. Se você não pode fazer, estimule aqueles que façam. Deus está vendo as coisas. E ele vai dizer mais aqui: porque, por outro lado, aquele que me confessar diante dos homens, então duas coisas estão em voga aqui. Primeiramente, nos versos 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja,
Hoje estava estudando com os primeiros passos sobre a eternidade, o juízo de Deus. Que novidade tem? Aquele que confessa a Cristo, Jesus também o confessará: vinde bendito de meu Pai, e toma posse da herança. Você já foi a Ele pela fé um dia, ao ouvir a palavra da cruz, ao ouvir o Evangelho. Aquele que me negar diante dos homens e se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. As recompensas, a palavra de Deus fala de um confessar de um lado e de recompensas do outro. De forma alguma você perderá o seu galardão. Nós não cremos na salvação pelas obras, mas nós cremos que um salvo, ele produz bons frutos, e que Deus recompensa os seus filhos por cada ato para ajudar o progresso do Evangelho sobre a face da terra. Deus não é como aquele copeiro preso com José, que depois que chegou lá no palácio do faraó, esqueceu do seu amigo preso. Deus não é como aquele copeiro que estava preso com José. A palavra de Deus diz que Ele não esquece de recompensar a cada um segundo as suas obras. Servir a Cristo vale a pena. E eu quero concluir aqui. Bem-aventurado, pois, Jesus disse: quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, bem-aventurados sois. Assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim a igreja é tratada no mundo por causa do pecado, por causa da rebelião do mundo contra Deus. Mas não olhe para essas coisas, olhe firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Está difícil? Tome a sua cruz. As pessoas que estão ironizando da sua fé, ore por eles. Essas pessoas estão cegas para as coisas de Deus e precisa que você ore por elas. Satanás está colocando dúvidas à sua mente, à sua fé. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus prometeu assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dando aula de teologia na quarta-feira, estava analisando com os nossos alunos de teologia, Daniel na cova dos leões. A igreja moderna, ela olha para a cova dos leões da seguinte forma: os crentes triunfalistas do nosso tempo: não, pode me julgar lá que eu tenho certeza que esse leão não vai me comer, que leão não come carne de crente. Pode me julgar que eu tenho o Deus que eu confio, Deus que eu creio, não deixa leão me comer. É assim que os crentes modernos veem, triunfalistas. Daniel olhou com esse sentimento. Daniel, quando julgado na cova dos leões, ele pensou assim: o Deus a quem eu sirvo, vale a pena morrer por ele. O Deus a quem eu sirvo, vale a pena morrer por ele. É assim, irmãos, que nós devemos olhar todas estas coisas. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar.